Tudo bem? Muito boa noite para você. Nós estamos chegando com mais um programa dessa série nova que a gente começou a fazer aqui, mostrando pessoas, mostrando principalmente o que há por trás das pessoas que você costuma ver em entrevistas, que você costuma ver na televisão, que você costuma ver publicamente, mas muitas vezes você não sabe o que há por trás de cada uma dessas historinhas, né, que a gente vai contar no programa de hoje. No programa de hoje, a gente vai falar muito, claro, sobre política, porque os nossos convidados, embora não sendo jornalistas, eles são muito ligados à área política. Eles são analistas da cena política, cada um à sua maneira, e vivem e discutem e debatem todas as questões políticas. Eu começo apresentando ela que vem pela primeira vez ao nosso programa, uma simpatia de pessoa, que é uma advogada, mestre em economia e especialista em políticas públicas. É a Desirê Penhalba ou Penhalba Machado, como você prefere, Desirê? Tudo bem? Boa noite. Tudo bem, boa noite. É maravilhoso estar aqui. Agradeço de verdade o convite. Eu sempre falo, meu nome é tão difícil, que eu falo, só me chama. Eu sei que vai ser eu vou. Então é a Desirê, né? E eu brinquei com você antes da gente começar o programa, né? Você é verdadeira, uma verdadeira euro, né? Tem um nome francês, tem um nome em espanhol, né? Só Machado, Machado também é português, não? Eu acho que é português. A família, pelo menos, tem ascendência portuguesa. Mas a questão é a seguinte, engraçado o senhor falando de euro, mas no caso... Por favor, sem o senhor. Você, tá bom. Mas a questão é que eu sou profundamente latina, né? Minha mãe, ela é do Panamá, e aí ela veio porque meu avô era perseguido da ditadura lá, e ela odiava a política, ela quis estudar medicina, veio para o Brasil, conheceu meu pai e casou. E meu pai, ele é genuinamente goiano, né? A família dele é tradicional daqui de Goiânia mesmo, daí o Machado. Mas o nome do seu pai? Telmo Magalhães Machado. Telmo. Isso. E da sua mãe? Daira. Daia. Daira Elcira Penhalba de Machado. Daira. Daira, bonito o nome. Mais bonito linda nome. é ela. Tive a oportunidade, minha mãe é linda, todo mundo fala isso. Um abraço para a senhora, né? Nós estamos aqui conhecendo a sua filha e pelo início já deu para ver que a gente vai gostar dela, não é isso? Pergunto aqui para o meu segundo convidado, ele que vem pela segunda vez aqui no programa, ele que também, como eu disse, é um analista muito criterioso da cena política e é editor do blog Opinando e também administrador de empresas, que é o Clóvis Regis Maia. Tudo com E, né, Clóvis? Tudo com E, Paulo. Um prazer estar aqui novamente, né? É sempre bom falar com você, falar aos seus telespectadores. Como eu disse a primeira vez, né? Você faz parte da história do jornalismo goiano e a gente fica honrado, né, em estar aqui prestigiando esse programa seu que é sucesso, né? E que a gente está aqui para falar um pouquinho da política e do que mais interessar o pessoal. Legal, vai ter muita coisa para falar sobre política. Claro que a gente não tem a pretensão, até porque o programa é gravado com alguma antecedência ou muita antecedência, e a gente não vai ter, a menos que os senhores tenham trazido, né, no bolso aí uma bolinha de cristal, mas a gente não vai ter como falar de certos assuntos, né, que podem ficar velhos até o dia da exibição do programa. Mas a gente vai falar de uma forma geral da política, do cenário político em Goiás, do que se espera, né, principalmente para o ano de 2022, mas falar muito mais de vocês. E eu estou curioso para saber muita coisa de vocês, sabia, Desirê? Opa, coisa boa. E eu adoro falar de mim e de política, então o assunto vai longe hoje. Vamos embora. Vamos chamar intervalo? O intervalo é rápido, a gente volta logo, logo. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje, programa diferente, né? E com gente diferente. Gente que tem aparição pública em vários órgãos da imprensa, mas que aqui no nosso programa pela primeira vez estão vindo. A Desirê pela primeira vez e o Clóvis pela segunda vez. Eu apresento mais uma vez a você a Desirê Penhalba, é isso? Isso. Penhalba Machado. Ela que é advogada, mestre em economia e especialista em políticas públicas. Também está aqui o Clóvis Regis Maia, tudo com E,
né? Não é Clóvis, não, é Clóvis. Clóvis mesmo, que é editor do blog Opinando e é administrador de empresa. De onde vem? Eu não perguntei para você da última vez que você esteve aqui. Onde é que arrumaram esse Clóvis e esse Regis para você? Olha, Paulo, segundo meu pai, esse foi o nome do médico que me atendeu, que fez o meu parto, sabe? Olha Me trouxe só. ao mundo. Então aí ele quis homenagear o médico e colocou Clóvis. Aí eu já não sei se lá no cartório, quando ele, né, disse Clóvis, e aí ficou por conta do escrivão, tudo com E. Agora o Regis realmente é dele, né? Esse Regis com E vem dele, que ele e minha mãe são pernambucanos, lá né, são de Petrolina, Pernambuco. Meu pai depois veio para o Paraná, depois São Paulo e depois chegou em Goiás. Agora o Clóvis, aí eu acho que é diferente, né? Não é normal, tudo com E, sempre é Clóvis com acento e I. Com I e acento. Então meu nome eu tenho que explicar quando digo, é Clóvis. E não virou, na medida em que o tempo foi passando, não virou Clóvis de jeito nenhum. De jeito nenhum. Você não deixa. Não deixa. Eu pergunto porque eu tenho um irmão que se chama Santo. Por quê? Porque somos descendentes de italianos e de alemães. E minha mãe e meu pai quiseram homenagear o avô italiano, né? Que se chamava Santo Spadoni, entendeu? Mas só que acabou com o tempo passando para Santos e virou Santos. E algumas pessoas até me perguntam, mas espera aí, vocês são irmãos? Somos. E por que você é Spadoni Berings e ele é Santos? Vai perguntar para o escrivão, né? Ou para quem mudou o documento dele ao longo do tempo. Desirê, conta um pouco dessa historinha para nós. Eu estou sabendo que você tem um pezinho, ou quase os dois pezinhos na Campininha, você tem um pezinho em outros bairros. Como é que é esse parentesco todo que você tem, essa ascendência toda que você tem? Então, na verdade, né, os meus bisavós são paternos, são Urias Magalhães e Cândida de Moraes. Eles eram casados, né, um casal. E o pai da Cândida de Moraes é o Coronel Joaquim Lúcio, cuja praça lá em Campinas tem esse nome, né? Então, o Coronel Joaquim Lúcio, ele, pai da Cândida de Moraes, doou, vamos dizer assim, por herança, né? Deixou bastante terra ali para a filha dele, Cândida de Moraes. E aí, nesse Cândida de Moraes, que dá nome a um cais aqui em Goiânia, não é isso? Também é um setor, tem um setor, o Dias setor Magalhães e também. setor Cândida de Moraes, são os dois setores. O cais, ele está no setor. Então, acaba que depois eles acabaram ficando muito famosos, assim, mas eram pessoas tão humildes, tão simples. Naquela época, Goiânia não era ainda capital, era apenas Campinas, a cidade que havia ali. E nos arredores de Campinas, que era a cidade, tinha a propriedade da família. Só que quando Goiânia veio para ser construída nesse local, muito próximo à cidade de Campinas, o que aconteceu? O pessoal começou a invadir demais as terras do meu bisavô. E ele é muito preocupado, porque antigamente as pessoas faziam o quê quando invadiam terra? Atiravam, né? Então ele estava muito assustado. Ele chegou e falou, vou conversar lá com esse governador, e foi até pelo Ludovico, chegou lá e falou, eu vim dar aqui as terras que eu tenho aqui, já que você veio botar aqui a capital, porque eu não quero matar ninguém, não. Aí o Ludovico, essa história que conta, né? Pelo Ludovico chamou ele e falou assim, não, peraí, mas então vamos trocar. O senhor pode dar aqui umas terras para a gente construir a capital, mas então a gente negocia um lote aqui na frente do palácio. Ele falou assim, que mané lote, olha a diferença da terra que eu estou querendo dar para você, deita dado. Virou as costas, foi embora, não pegou um centavo. Assim. E aí, como homenagem, deixaram o nome dele nesses bairros. Embora também outros bairros, por exemplo, setor oeste, aqui também tinha um pouco de terra dele. E ele veio de onde? Eu acho que veio de, o pessoal fala que é de Lusiânia, que antigamente chamava Santa Luzia. Mas aí daí para trás eu já não sei mais. Meu pai que entende mais essa história. Eu só sei que mais anteriormente ainda a família veio de Portugal, da Holanda, essa é a parte da minha família que vem. Interessante que as pessoas não são habituadas aqui a fazer a árvore genealógica, né? Para saber de onde veio o pai, de onde veio a mãe, de onde veio o avô, aquela coisa toda, né? E a gente não preserva com isso a história, né, da própria família, né? Você tem esse costume, não? Não, também não, Paulo. A gente, que nem você disse, falta esse hábito, né? E nós vamos aí até
terceira geração no máximo e pronto, né? Não quer mais saber, não busca mais saber a história. É verdade. E as ligações familiares também se estendem a esse máximo de 2, 3 gerações, né? Exatamente. Quer dizer, a gente vê que vai morrendo a mãe, o pai, os tios e o restante da família vai se desunindo. Exatamente. Cada um vai para um canto. De repente você tem parente, primos, né? Que talvez nem conheça, né? Ou depois fica sabendo que é parente aí no encontro fortuito. Então, realmente não temos, né, esse hábito de buscar essa descendência, essa ascendência, além dessa terceira geração. Coisa que entre os asiáticos, por exemplo, é muito respeitada, né? Exatamente. Aí eles têm aí essa árvore bem ampla, né? E seria interessante que tivéssemos esse hábito, né? Porque passaríamos a conhecer a história daqueles, né? Dos nossos tataravós, para conhecer um pouco da história, do que passaram, né? Para que nós pudéssemos hoje estarmos aqui. Então isso é muito importante, eu acho que é história, né? História, inclusive os nomes, né? Que a gente equivocadamente, né, Desirê? A gente fala de nome quando na verdade é prenome, né? Prenome, o nome na verdade é o sobrenome, né? Como lá nos Estados Unidos é assim também, como no Japão é assim. Quer dizer, você vem primeiro com o sobrenome da família, que na verdade lá é nome, e depois vem com o restante do nome, né? Você é como é que fala isso? Da descendência tal e você é o tal, né? Existiam... Aqui não faz isso. As famílias existiam antigamente, você era o fulano de ciclano, né? Então era o Clóvis do Brás, por exemplo, né? Você era reconhecido como alguém daquela família. Às vezes até ia no próprio nome, né? Lá no Nordeste, principalmente, tem muito disso, né? O Zé da Zilda, né? Como era um compositor que existiu. Zé da Zilda, o fulano de não sei quem, o fulano de não sei quem lá. Você era conhecido dessa forma, né? As famílias eram conhecidas assim. Desirê, como é que você quer ser conhecida? Nossa, eu quero ser conhecida como uma pessoa que, primeiro como católica, sabe? Que valoriza as tradições, valoriza a família. E que também, foi interessante essa pergunta ter vindo exatamente quando eu ia fazer uma ponderação sobre essa questão da tradição. Porque o motivo pelo qual eu realmente gosto de política e faço questão de estudar e comentar e participar é exatamente por querer valorizar a família como o núcleo, a base da sociedade. Porque o motivo pelo qual a gente tinha essa questão do sobrenome vir na frente, as pessoas elas serem reconhecidas ali pelo clã, né, que ela compunha, era exatamente por isso. Porque antes as pessoas elas tinham um senso maior de preservação dos seus valores, preservação das suas tradições, muito mais do que hoje. Fica muito mais fácil para um tirano ou alguém de cima para baixo querer dominar qualquer tipo de cultura, qualquer tipo de sociedade, se essas pessoas estão separadas. Quando a família está unida, ela se protege, ela se preserva, ela busca garantir aquilo que realmente ela quer passar para os seus descendentes, aquilo que elas trouxeram dos seus antepassados e querem deixar para frente, essas pessoas elas são mais difíceis de serem manipuladas, são mais difíceis de serem atacadas. É mais difícil tomar a propriedade dessas pessoas, é mais difícil tirar a liberdade dessas pessoas porque elas se protegem. Então, o que eu realmente gostaria de fazer para que as pessoas reconhecessem em mim essa pessoa que preserva tudo isso, é continuar esclarecendo para as pessoas que sozinho a gente não é ninguém. Sem a nossa família, a gente é só mais um. Quando a gente tem um sobrenome, quando a gente tem mais pessoas pelas quais a gente vai lutar, sobretudo valores morais pelos quais a gente vai defender a nossa honra, a nossa dignidade, assim a gente consegue preservar e construir, garantindo também um futuro melhor. Eu acredito piamente nisso, porque é exatamente o ponto que hoje a gente está se perdendo. Quando a gente acaba valorizando muito mais o nome, quem eu sou, qual é a minha imagem, o que eu quero passar, em vez daquilo que eu carrego para poder manter o nome dos meus antepassados, para que os meus filhos, os futuros descendentes, também mantenham ali firme para a nossa sociedade ser mais justa e principalmente mais tradicional e que preserve isso ao longo do tempo. Estou enganado ou estou ouvindo um discurso bolsonarista? Eu prefiro dizer que o Bolsonaro hoje traz
muito dessas referências que eu acredito, mas não significa que eu o tenha como um grande, um único baluarte ou que ele seja uma personalidade intocável. Gosto do Bolsonaro, defendo o Bolsonaro, mas pelos valores que nós comungamos em comum. Mas você defende o Bolsonaro, ou não? Eu torço pelo governo, torço pelo país e fico feliz com o que ele está fazendo hoje enquanto presidente da República. Até porque o que ele diz, essas coisas que eu estou trazendo aqui sobre a questão da família, Cristo, sobre a moralidade, sabe? Isso é uma coisa que faz tempo que a gente não escuta. Parece que durante um bom tempo essa história que veio muito da Revolução Francesa, de liberdade, igualdade, fraternidade, que destruiu muito a família, a igreja, as tradições cristãs, tudo isso nessa discussão muito marxista que a gente veio acostumado dos governos petistas, a gente acaba sentindo um alento com relação ao Bolsonaro, né? Mas, obviamente, eu concordo que ele fala besteira, que ele às vezes não articula muito bem, faz muita coisa que a gente fica assim até constrangido, porque dá realmente margem para as narrativas que a esquerda está se satisfazendo, se deleitando, né? Mas eu estou muito satisfeita assim com o governo e torço que a gente consiga manter esses compromissos que ele tem feito com relação ao governo federal. Clóvis, e você? Eu faço a mesma pergunta para você. Como é que você vê o governo de Bolsonaro, né? Já que estamos falando um pouco de política, vamos falar sobre, ouvimos aqui a Desirê dando a versão dela, se posicionando favoravelmente ao governo de Bolsonaro. Como é que você se posiciona? Primeiro eu quero dizer que uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu enxergo assim, eu acho que a defesa dos valores da família, não necessariamente tem a ver com essa ideologia política que é pregada hoje no Brasil. Para mim absolutamente nada. Eu até acho que hoje o que se pratica no Brasil em termos de política é uma segregação, né? Então você dividiu o país. Quem dividiu o país? Essa ideologia dessa extrema-direita trazida pelo Bolsonaro, né? Que eu nem sei se é uma ideologia de extrema-direita, mas é a ideologia dele, né? Ele dividiu o país entre nós e Mas foi ele que dividiu o país ou foi o PT? Foi Dilma? Foi Lula? Não, eu acho que essa segregação fora do espectro político, quem trouxe foi Bolsonaro. Porque hoje nós temos uma discussão que ela não está centrada mais dentro do espectro político. Ela é uma discussão, embora passe pela política, mas ela está muito mais ligada a isso que a Desirê falou, de preservação de valores na concepção deles, né? De que seria preservar a família, tal, como se outras ideologias ou se outros comportamentos não fossem, né? Eu enxergo, Paulo, que é o seguinte, nós temos isso é fundamental, a moral, os valores cristãos, os valores da família. Agora, isso não pode ser dogma de uma política, né, de uma política partidária, de uma política eleitoral, de política de governo, de Estado. Até porque nosso Estado é laico. E não podemos dizer que isso vai impedir que as pessoas avancem, progridam. Tipo, por exemplo, eu tenho que aceitar a diferença do outro, né? Por que hoje nós temos famílias de gente do mesmo sexo e aí eu vou dizer, não, isso não é família? Como que não é família? A família se pauta no amor, no carinho, no querer, né? E temos famílias de pessoas constituídas do mesmo sexo que criam filhos magnificamente, que educam, né? Que são cidadãos corretíssimos, que contribuem para o progresso do país. Você concorda com isso, Desirê? Fiquem à vontade, viu? Quem quiser fazer alguma interlocução aqui, enquanto o outro estiver falando. Eu vejo, Paulo, que a gente não pode centrar a discussão numa concepção íntima, né? Eu acho que a gente tem que abrir a cabeça e a visão para o progresso, para o que já avançou a humanidade, né? Então, eu não vejo isso também como um motivo que vai proibir que se discuta política pública, que se discuta política partidária. Não é esse o problema, né? De dizer, família tradicional, família não tradicional. Não é esse o problema que vai atravancar o progresso de um país de forma alguma. Sim, Desirê. É porque eu quero fazer uma observação. O Clóvis falou assim que quem ele acha, né, que fez essa divisão com relação à política foi o Bolsonaro, porque aí talvez ele tenha deixado realmente mais claro o que essas ideologias políticas elas realmente tinham como intenção e que a gente não enxergava.
O que hoje a gente consegue perceber é que durante muito tempo a gente não estudou muito sobre as raízes dessas decisões ou essas ideologias políticas. E meio que a gente foi levando assim na onda, sabe? Naquela até conversa que a gente tinha sobre o candidato. Por isso que eu falei, o que me faz gostar do Bolsonaro são as ideias e não ele como pessoa em si. Por quê? Porque a gente precisa saber o que a pessoa ali está trazendo. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a verdade existe. A verdade é um fato, a verdade ela pode ser buscada através da nossa inteligência. Existe certo, existe errado. E a gente tem que sempre buscar o que é certo. Quando a gente vê a esquerda relativizando todas as coisas, ela começa a fazer com que a gente simplesmente passe a criar, através de uma Constituição, através de uma lei, através do que quer que seja, uma mentira institucionalizada. Por exemplo, na questão da ideologia de gênero. Uma mulher é uma mulher, um homem é um homem. Se um homem quer ser chamado por uma mulher, por um nome de uma mulher, tudo bem que isso seja feito, mas ele não deixa de ser um homem porque ele vai ser chamado por um nome feminino. Existem algumas dificuldades que as pessoas enfrentam com relação a isso, inclusive há quem diga que isso possa ser até um problema psicológico, a pessoa não se identifica com aquilo que ela enxerga, enfim, eu não estou aqui para entrar nesse mérito, mas o fato é que fato é um fato, a pessoa ela pode ser ali transformada através de hormônios, mas ela não vai ter a sua capacidade de concepção, no caso se for uma mulher, ela também não vai ter uma função masculina também se ela deixar de usar roupas femininas ou ter hormônios femininos, enfim. Mas o que eu quero dizer é que quando a gente começa a criar muito narrativas, a gente começa a criar um mundo em torno de toda uma conjectura criada mesmo, através de leis, através de imposições, a gente começa a fugir muito da verdade. E é isso que eu acho que o Bolsonaro trouxe para a gente enxergar, que existe sim a verdade e ela deve ser defendida, porque senão a gente vai começar a viver num mundo ilusório. E é o que a gente está percebendo que muita gente está fazendo hoje em dia. Quando é que você percebeu que Bolsonaro estava correto no raciocínio dele? Precisou Bolsonaro chegar para te convencer disso? Para te falar a verdade, durante muitos anos eu tinha uma visão muito negativa com relação ao Bolsonaro, porque eu acreditava muito no que se diziam. Por exemplo, ele é machista, ele é grosseiro, ele é isso e aquilo. E eu tinha essa impressão dele. Então, eu não me aproximava para poder realmente ouvir dele aquilo que ele tinha para dizer. A partir do momento que, em 2018, eu comecei a conversar com as pessoas na rua, estava todo mundo em campanha política, e o pessoal começou a falar a respeito do que ele defendia. Eu falei, peraí, deixa eu tirar as minhas impressões, né? Deixa eu tentar tirar aqui toda essa... Talvez, por ter acreditado demais nessas narrativas de que ele era isso, aquilo, aquelas coisas taxativas mesmo, né? Deixa eu tentar ver. E eu comecei a perceber nele uma característica muito comum, de uma pessoa muito simples, que fala aquilo que o brasileiro, de certa forma, sente muita indignação e não se usa muito falar. Com o marco civilizatório, isso está certo, então. Né? Quando eu digo o que eu quero dizer, sem respeitar se eu estou ofendendo ou não o outro, sem respeitar aquelas convenções que nós temos para viver em sociedade, porque esse negócio de dizer que eu falo o que penso, que eu sou autêntico porque eu falo o que eu penso, isso na realidade é uma falta de civilidade. Né? E isso é o que não podemos permitir dizer e achar que isso é uma virtude do Bolsonaro. Não é. O que o Bolsonaro faz hoje é um grande retrocesso. Né? Ele diz aquele arroubo dele de atacar, de ofender, é uma coisa que a gente não pode aceitar. Mas o Lula também não fazia isso? Não, dessa forma nunca fez, Paulo. Quando foi Talvez que, pior, quando foi que o Lula se dirigiu a um presidente de poder, ou o próprio poder, pregou que ia destruir, que ia fazer, que ia acontecer? E eu não discuto o Lula. Se o Lula fez, está errado também. Tem frases do Lula aí que se o Lula fez, está errado também. A gente não precisa recorrer ao Lula para saber que o Bolsonaro está errado. Né? Mas tem frases do Lula aí, mas é só buscar no Google aí que a gente vê. Eu não concordo, e o Bolsonaro fere o próprio princípio da Não estou aqui defendendo o Bolsonaro, não. Eu acho que você está defendendo o Bolsonaro, mas eu quero dizer assim, nós não só estou lembrando que se Bolsonaro falou e eu concordo que ele falou, Lula também falou. Porque se o Lula falou, dois errados não faz um certo, Paulo.
Eu não ouvi o Lula falar, mas você disse que falou, então 2 errados não faz um certo. Por que o Bolsonaro seria correto se o Lula fez? Não, eu acho que nós temos que buscar a civilidade, nós temos que buscar uma forma de conviver pacificamente. Nós temos que respeitar as diferenças. Perfeito. Né? E a gente tem que respeitar, inclusive, a liberdade de expressão. Exatamente. Porque eu posso achar aquilo que a outra pessoa fala uma coisa muito ridícula. Mas daí eu tentar limitar a liberdade do outro, daquilo que ele está pensando, daquilo que ele está falando, é uma coisa que eu acho mais problemática. Então, agora, eu vou dizer uma coisa para o senhor. Eu dirigi a você com palavrão, eu te qualificar, tipo, como ele falou esses dias para trás. Né? Então, eu vejo assim, que há uma diferença grande. Primeiro, porque ele é presidente da República. O que ele fala reverbera. Né? Segundo, porque ele tem a liturgia do cargo. Bolsonaro é presidente da República, ele devia se comportar como tal. Eu concordei, né? Que ele não concorda, tem... Porque, Paulo, qualquer funcionário público, está lá, a lei 8.112, se não me engano, o número dela, como que tem que se comportar o funcionário público? Ele tem que se comportar com urbanidade, civilidade. Se ele ofender um do povo, né? Atuando, ele vai ser responsabilizado. Ô Clóvis, então me responda, o que é que o Lula fez quando ele se dirigiu ao povo de Pelotas, no Rio Grande do Sul, com todo aquele preconceito? Que Bolsonaro, eu não me lembro de ter feito esse tipo de coisa. Olha, ele foi gravado, né? Ele foi gravado antes de entrar no ar. Né? Fez, depois se desculpou. Bom, seja antes ou depois ele falou. Agora o Bolsonaro faz isso diariamente. O Lula saiu do governo, Paulo, tem 10 anos. Ele vai se candidatar, não sei. E está na hora, então, de todo mundo repreender ele. Olha, o Lula não serve também porque fez isso, nós não buscamos. Agora, querer comparar a imbecilidade do Bolsonaro, essa boçalidade do Bolsonaro, porque o Lula também cometeu isso lá no passado, eu acho que você pode chamar ele de boçal e ele não pode chamar uma outra pessoa de alguma coisa que ele acredita que seja? É sua liberdade de expressão, do mesmo jeito que ele tem a dele. Porque aí ele já deu prova. Agora ele se dirige às autoridades, ao povo, aos contrários, a chefe de poder, da forma como faz, ele incita uma violência, incita um comportamento que nós estamos vendo na rua, Paulo. Nós vamos caminhar, nós estamos caminhando para um caos, nós estamos caminhando para um enfrentamento. Por quê? Porque nós temos um presidente que, em vez de unir o país... Não vem dele, é o STF que está fazendo isso. Não o STF como instituição, mas os ministros que compõem o STF, que estão indo contra a Constituição já há bastante tempo, prendendo deputado federal que tem imunidade parlamentar por algo que ele disse, sendo que isso é inconstitucional, criando um inquérito como própria pessoa, juiz criando inquérito, coisa que é também constitucional. Ele está fazendo lobby político, Barroso fazendo lobby político dentro do Congresso, coisa que não é atribuição de ministro. Eles estão tentando agora chamar até publicitário para fazer campanha favorável, coisa extremamente política. Coisa que é política, de um grupo político, inclusive, com aliados políticos. Quer dizer, o que a gente está vendo hoje, que está atrapalhando o país, chama-se os ministros do STF. Ele sim é quem está causando esse caos. Porque a população é que fica do lado do presidente, porque a população que votou no presidente da República. Aí, se fosse o caso, por exemplo, os ministros do STF não concordam com uma coisa que o presidente o faz. Excelente. Então, ele pode ir lá e, através das suas atribuições, dentro das atribuições do Poder Judiciário, fazer perfeitamente o que deve ser feito. Como foi o caso? Qual foi o exemplo que o senhor deu aqui? Se eu xingar você, se eu me sentir ofendida, eu posso muito bem entrar com uma ação, existem crimes contra a honra, e aí eu vou entrar com essa ação e pronto, a gente vai resolver ali. Agora, o grande problema é eu achando que o fato do senhor ter me chamado de alguma coisa que eu não gostei, querer obrigar que todo mundo não tenha mais a liberdade de expressão. Que eu acho assim, a palavra que eu encontro para qualificar esse tipo de comportamento é surreal. É surreal, Paulo. Nós estamos retrocedendo, sabe, de todas as formas. O Bolsonaro, desde que ele assumiu o poder em 2019, ele luta para permanecer no poder. Eu não sei por que ele achou que não seria reeleito. Eu sei que, desde que ele entrou, o que ele faz com aquele grupo dos 300, de ataque às instituições, de diminuição das instituições, de ataque aos chefes de poderes. Isso aconteceu com o Rodrigo Maia, aconteceu com o então presidente do Senado, depois com os ministros do STF. Ele incitou o povo
contra o STF, tanto que houve aquela manifestação que soltaram rojão lá no STF. Então, quer dizer, ele é belicoso, ele não quer o diálogo, ele quer simplesmente dividir o país, ele quer um ponto de ruptura. Então eu vejo o Bolsonaro como um perigo à democracia, desde sempre. E a democracia e as instituições estão reagindo. Quando ela falou do deputado, olha, o deputado, o que o deputado fez? Ele gravou um vídeo e citou a violência, a morte de ministros. Ou seja, a imunidade não pode ser absoluta. Isso é fato, não tem como a imunidade dentro do sistema democrático de direito ser absoluta. Onde nós vamos chegar? Eu fico muito preocupada, porque aonde nós vamos chegar? Se a gente começa a achar que o outro, que pensa diferente da gente, deve ser punido ou limitado a sua liberdade. Porque se a gente não concorda com o outro e a gente quer cercear a liberdade do outro, um dia pode ser a gente que também vai ser cerceado. Nós temos 123 pedidos de impeachment lá na mesa do presidente da Câmara. Sem fundamento. 123 pedidos Sem muito fundamento. bem embasados. Não foi nenhum foi dado andamento, né? Ou seja, quem é que está fazendo pressão contra as instituições? Né? Por que o Bolsonaro nunca enfrentou um processo de impeachment? Talvez ele ganhe. Mas isso né? já aconteceu com outros presidentes também. Aconteceu, inclusive, com a Dilma, que foi deposta sem uma razão, sem um crime de responsabilidade. Então, Exato. veja bem, Aquelas se pedaladas você tem foram 123, suficientes. se você tem 123... Você gostaria que Dilma estivesse continuando no cargo? Lógico, Paulo, aquilo ali... É? Olha, Você não o viu presidente aquela- ruim, politicamente o ruim, crime de você tira no responsabilidades voto. pedaladas? Não tinha. Como que não tinha, Se fosse assim, o Clóvis? Temer teria que ser caçado também, o Fernando Henrique teria que ser caçado também. Esse crime de pedalada inventaram para romper com o inventaram, sistema gente? democrático. Olha, eu e fico essa chocada, ruptura, porque as pessoas não acreditam em fatos. não é. Se você E criam estudar, narrativas, você acreditam nas vai- narrativas, mas não nos fatos. Eu falo, existe um fato. O ministro do Isso nos STF trouxe fez até aqui. isso, Nos trouxe até inconstitucional. aqui. Esse rompimento, essa ruptura democrática que aconteceu lá em 2016, nos trouxe até esse momento aqui. E agora nós temos um presidente na iminência de decretar a exceção. Ele está por um fio. Ele quer encontrar o ponto de ruptura e um dos pontos de ruptura que ele encontrou foi esse do voto impresso. Se não tiver o voto impresso, não tem eleição no ano que vem. O que é isso, Paulo? Você acha que isso é democrático? Eles estão, pelo menos no dia que a gente está gravando o programa, né, não custa lembrar, esse programa é gravado com antecedência, estamos apenas numa segunda-feira, o programa vai ao ar só no final de semana, mas fala-se numa possibilidade de haver um entendimento entre os presidentes de poderes mais uma vez. Você acredita nisso? Você acredita nisso? Alguém? Sim, é claro, eu É? realmente acredito, porque o que realmente a gente está vivendo é que assim, ó, existem narrativas contra os fatos. Muito do que a gente está vivendo hoje de problema é isso que eu falei com relação à verdade e à mentira. A mentira pode ser um monte de narrativa. Você pega um pedacinho de verdade, e desse pedacinho de verdade você floreia aquilo com um monte de mentira, aquilo pode ficar parecendo que é verdade. É como a gente está vendo hoje com relação à narrativa. Agora, com relação aos fatos que eu estou querendo trazer, é isso. Eu trouxe, ministro do STF tal fez isso, o outro ministro fez aquilo, ele foi inconstitucional por isso, por isso, por isso. O que acontece? Com relação ao Bolsonaro a fala dele, ele falou tal coisa, portanto, infere-se que a inferência é uma narrativa. Aquilo que ele deve querer fazer, o que pode acontecer, tudo isso são narrativas. Agora, eu quero só trazer uma coisa que foi mencionada aqui, Posso foi pedir sobre uma o fato coisa? do retrocesso. Posso pedir uma coisa? Claro. Você pode deixar esse fato para daqui a pouquinho, depois do intervalo? Pode ser? Claro. Porque a gente já estourou bastante o tempo desse bloco, mas no bloco seguinte vocês vão ter tempo para continuar falando sobre todas essas questões. A gente volta já já. Muito bem, já estamos voltando e o programa de hoje receberam dois convidados, que eu tenho certeza que você ainda não havia visto aqui no nosso programa, a exceção do Clóvis Regis Maia, que é editor do blog Opinando e também administrador de empresas. Mas o Clóvis só veio uma vez aqui, né? Ainda não deu para você conhecer, pelo menos através do nosso programa, um pouco mais sobre o pensamento dele. E hoje você está começando a conhecer um pouco do pensamento da Desirê Penhalba Machado, que é advogada, mestre em economia e especialista em políticas públicas. No final do bloco anterior, Desirê, você falava, você queria pegar uma outra vertente daquela discussão, qual é? É porque assim, o Clóvis comentou que o Bolsonaro representa um retrocesso, né? E essa palavra retrocesso, ela me fez lembrar uma coisa interessante, que as pessoas hoje, elas
esquecem bastante, né? O começo do programa a gente falava sobre o quê? Tradições. A gente falava sobre referências, falava sobre família, sobre história. E um povo que não conhece o seu passado, ele pode correr seriamente o risco de voltar a cometer os mesmos erros. E uma coisa sobre retrocesso, que eu fico até um pouco preocupada, é que pode parecer que voltar às lições de Cristo pode ser um retrocesso. Mas essa é a base da nossa civilização. Se hoje a gente faz muito gosto do respeito que as pessoas têm em conviver umas com as outras, é porque houve ali, no início da nossa civilização, um fato, a vinda de Jesus, que transformou a história da humanidade. Então, o fato de analisar o que a gente está vivendo hoje, sob essa perspectiva de voltar a um juízo, né, a uma tradição que realmente possibilitou anos de paz, no meu ponto de vista, seria um retrocesso positivo, seria um retorno às tradições. Paulo, só para pontuar, o retrocesso que eu digo é exatamente isso. Você vê que o quanto nós avançamos na questão dos direitos da mulher, direitos das minorias, né? Eu discordo. Você colocou, por exemplo, lá o Lula naquela vez lá foi flagrado fazendo aquela gracinha e tal, e hoje o presidente da República chamar um senador de saltitante, né? Com a conotação pejorativa quanto à sexualidade daquele senador. Você acha que é correto? Isso é retrocesso ou não é? Sim, mas não se pode culpar apenas um. Agora veja bem, esse retrocesso que eu digo, que o Bolsonaro prega, é exatamente isso. Ele prega o seguinte, né? Que eu enxergo nesse processo, porque nós vencemos isso, a submissão da mulher, por exemplo. Hoje a mulher disputa em pé de igualdade o que é um problema. O mercado. Né? Porque antes ela era muito mais protegida, a mulher tinha muito mais privilégios. Isso é retrocesso, Davi. Você está falando para uma mulher exatamente. Que eu não deveria gostar da situação atual. Pergunte às outras 99 mulheres o que ela acha lá de estar subjugada, ser a mulher, aquela que tem que cozinhar, que tem que lavar, que tem que cuidar dos filhos. Maravilhoso, Paulo, porque né? a família é assim. Então, eu sempre falo, meu marido é a cabeça da família, ele que manda. Não, a Zambelli, por exemplo, diz que engraxa a bota do marido todo dia para ele trabalhar. Mas isso é uma coisa que nós mulheres gostamos. Não vou entrar nessa questão. Agora eu digo de forma macro, a mulher, as minorias, nós avançamos nesse ponto. E o que o Bolsonaro faz hoje é um retrocesso, sim. Se retrocesso for retroceder ao teocentrismo, aos valores cristãos, então isso é algo positivo. Isso não tem nada a ver com o valor cristão. A Bíblia tem 2000 anos e nunca deixou de ser a Bíblia. É o mesmo ensinamento que nós temos de Cristo, inclusive mais, né? Eu duvido, eu aposto se Jesus descesse hoje na Terra, como ele seria tratado por essa turma do Bolsonaro. Né? Seria tratado como comunista, Paulo. Por quê? Porque ele defende Você os me direitos das perdoe, mulheres. não estou aqui defendendo o Bolsonaro, mas eu estou apenas como jornalista prestando atenção no que você diz. É como se isso só passasse a existir a partir do momento que o Bolsonaro virou presidente. Mas isso aí existia na época do Lula, existia na época da Dilma. Existia na época da Dilma. Eu queria citar o caso, por exemplo, das mulheres que defecaram sobre o crucifixo. Quer dizer, que cultura cristã é essa? Não é? Isso não tem necessidade isso foi no governo do PT. Coisa. Nós não podemos colocar como dogma a doutrina cristã no Brasil, porque o Brasil é um país laico, né? O Estado é laico. Tem gente que professa a fé cristã e tem gente que não professa a fé cristã, tem ateus. Não, mas você está falando da fé cristã. Estávamos falando aqui sobre a fé cristã. Assim, ela é o dogma que ela coloca. Ela acha que o Estado ele tem que se basear dessa fé cristã. Eu sou cristão, mas eu não posso admitir que isso seja imposto a todos os cidadãos brasileiros, porque o Estado é laico. Eu estou curioso para te ouvir sobre uma coisa que você chegou aqui falando, a gente se sentou aqui, você continuou falando, que é tanques nas ruas. Deixe-me lembrar mais uma vez o telespectador que esse programa está sendo gravado com antecedência, numa segunda-feira, e você dizia que terça-feira você tem uma bola de cristal para dizer que os tanques estarão na rua? Não, é porque foi divulgado o seguinte, está programado para ser votada na terça-feira, né, e eu espero que tenha sido votado e tenha sido rejeitado, a PEC do voto impresso. E nesse mesmo dia, em Brasília, vai haver um manifesto das Forças Armadas que vão até o Planalto convidar o presidente da República para para desfilar com tanques. Então vão colocar tanques nas ruas, vão cercar o Congresso, mas é uma manifestação, eu espero. Eu espero que ainda não seja
o movimento de tomada do poder. Viu, Até Paulo? porque para isso aí eles já disseram que bastaria um cabo e um soldado, né? Mas Para esse fechar o momento- Congresso, né? E aí eu digo, eu não sei se será que isso é mera coincidência, mas que vão fazer essa manifestação com tanques de guerra, Fechar o Congresso, carros- fechar o STF, fechar tudo. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre política local? Vamos. Né? 2022 está bem aí, ninguém tem bola de cristal, mas eu gostaria de vocês, né, Desirê, começando por você, que você fizesse uma análise sobre esse cenário político, né? Tanta coisa acontecendo nesse dia em que estamos gravando o programa. A política de Goiás perdeu mais um ex-governador, Ari Valadão, que morreu nesta segunda-feira, né? E a gente vê que Maguito Vilela também morreu, né? E a gente vê que alguns políticos de força dentro da política goiana, alguns políticos de força dentro do cenário goiano, né, estão passando por momentos difíceis, como Iris Rezende, por exemplo, né, que sofreu um AVC. Tal. Quer dizer, os grandes nomes da política em Goiás estão sendo afastados por um motivo ou por outro. Quem é que vai ficar? Que cenário que você vê? Quem que é favorito? Quem não é favorito para essa eleição de 2022, Desirê? Então, a gente está num cenário muito que ainda o Caiado desponta sozinho, né? Não tem ali grandes nomes ainda para concorrer com ele, pelo menos não por hora. Pode ser que a gente, mais na frente, a gente perceba uma composição de outras pessoas, como aconteceu aí naquela história fatídica, né? Que o Marconi não era ninguém e, de repente, com a quantidade de apoio que ele teve, ele conseguiu virar o jogo. Isso pode acontecer? Pode, mas por enquanto a gente ainda vê muito o Caiado se despontando nessa liderança. O que a gente percebe é que, antigamente, os grupos políticos eram muito fortes. Havia toda uma questão partidária, as pessoas ali estavam num grupo partidário só, eles faziam aquelas alianças, eram alianças de longo prazo. Hoje em dia, as coisas mudam muito rapidamente, a quantidade de partidos é muito maior, as pessoas mudam de partidos, mudam de grupos políticos, de uma forma assim muito mais rápida do que antigamente. Então, aquela pessoa que parece que está crescendo, de repente o partido afasta ela cai e aí outro partido pode... Então, assim, o que pode acontecer ano que vem ainda fica difícil de fazer conjecturas, né? Esse é o meu ponto de vista. A gente ainda tem muita coisa para analisar, ver acontecendo por essa falta de novas lideranças em grupos fortes, porque várias lideranças a gente tem, mas talvez concorrendo aí em mesma igualdade nos seus grupos políticos e nos seus partidos que são muito pulverizados. E você, Clóvis? Olha, Paulo, eu acho que o governador Ronaldo Caiado, né, dada a sua gestão, que é uma gestão de qualidade, e aí eu até aproveito para chamar a atenção, porque o Caiado assumiu o estado de Goiás numa situação muito difícil, e a mesma que o Bolsonaro alega ter assumido, né, o Brasil numa situação muito difícil. Mas, ao contrário de lá, o Caiado se colocou a trabalhar, né? Ele levantou o estado, ele pegou o estado, no primeiro ano pagou 14 folhas, porque o outro governo tinha deixado fora, quebrou a série histórica de déficit orçamentário, que já vinha há 7 anos, né? E se colocou a trabalhar. E por isso, hoje, Caiado, ele desponta como o favorito, indiscutivelmente, né? Com todo esse apoio, ele tem feito um governo municipalista, né? No sábado, dia 7, por exemplo, ele esteve em Rio Verde, reuniu 65 prefeitos para um evento, né? O MDB declarou, seus 27 prefeitos declararam apoio ao Caiado, né? Então, o Caiado deve chegar em 2022 com mais ou menos 180 prefeitos a seu favor, que de fato você deixa a oposição quase que sem reação. Agora tem fatos, de fato o que vai ocorrer é o seguinte, porque tem uma chapa majoritária e nessa chapa majoritária, além do Caiado, só cabe mais 2 pessoas, né? Você tem um vice e tem um senador. E nós temos vários pretendentes a esses cargos. Então, vai depender também dessa capacidade de Ronaldo Caiado, né? Conseguir trabalhar a formação dessa chapa majoritária de forma que ninguém vai ficar contrariado e continue na sua base. Mas é uma tarefa difícil para a oposição, porque não tem nome, de fato, não tem nome. Nós tivemos aí também recentemente uma notícia que causou um certo alvoroço, que foi a prescrição da pena de Marconi Perillo, ou seja, ele continua elegível, né, embora condenado, eles reconheceram a prescrição da pena, ele vai continuar elegível. Isso deu
uma melhorada no ânimo da oposição, né? Mas ele não se sabe ainda se ele sai para governador, se sai para deputado ou se mesmo sai para algum cargo. Você arrisca algum chute? Olha, eu acho que se ele vier, ele vem para deputado federal, porque, como eu disse da outra vez, Marconi Perillo carrega um passivo jurídico muito pesado, né? E eu acho que ele se expor numa majoritária, isso tudo virá à tona. Então, para ele é mais difícil. Então, ele pretende, ou a meu ver, ele pretende aí conseguir construir uma majoritária forte para ancorar a sua candidatura a deputado federal. Quem seria a cabeça, então, dessa candidatura, dessa chapa? Não é segredo para ninguém que Marconi Perillo, Sandro Mabel e algumas outras pessoas buscam em Gustavo Mendanha esse nome, né? Eles, pelo fato de Gustavo defender candidatura própria no MDB e ser voto vencido dentro do MDB, eles ainda apostam que Gustavo Mendanha pode deixar o MDB e sair candidato a governador. Eu acho difícil, né? Por quê? Porque se o MDB, de fato, consolidar essa aliança com o Ronaldo Caiado, e aí nós temos a relação Daniel-Gustavo, que se tratam como irmãos, né? O próprio Gustavo herdou tudo de Maguito. Então, eu acho muito pouco provável que Gustavo Mendanha terá essa atitude, né, de enfrentar o próprio irmão, como ele chama. Eu acho difícil que Gustavo Mendanha também seria arriscado demais o seu próprio capital político, né? Porque bater Ronaldo Caiado nessa circunstância eu acho muito difícil. Gustavo Mendanha é bem assessorado? Caiado é bem assessorado? Porque para uma eleição, né, Desirê, eu gostaria de ouvir você. É importante você olhar para um lado e ter para quem perguntar alguma coisa, olhar para o outro, ter também alguém para você, né, se esclarecer alguma dúvida. Agora, os dois são bem assessorados? Quem é mais bem assessorado aí nessa história? Então, eu acho que, se tratando de política, né, é sempre muito mais confortável ter um cargo, ter recurso, né, para poder saber aí administrar os apoios políticos. E a gente sabe que a posição que o governador está é muito mais confortável e, obviamente, ele tem inteligência para isso, ele tem toda uma estratégia aí para conseguir realmente conquistar uma base muito maior. Agora, eu quero também trazer dois comentários. Um, que Sim. é uma coisa também que a gente não pode ignorar sobre o ano que vem, é que o cenário ainda goiano, ele é muito... geralmente, né, a grande parte dos goianos tem essa visão um pouco mais antipetista, um pouco até mais conservadora. Então, qualquer tipo de aproximação em nível nacional com o PT, alguma coisa assim, pode ser um problema muito grande para quem vai querer fazer essa oposição com o Caiado, porque sabe que não teria muita chance aqui em Goiás. Esse seria meu comentário com relação a isso. Mas agora, sobre o Marconi especificamente, eu quero trazer aqui essa observação para quem quer que goste dele, né? Porque eu, particularmente, não tenho muita afinidade assim, com as suas pautas. Mas a questão é que o Marconi ele representa um dos grandes problemas que a gente tem hoje no cenário do nosso Congresso. Qual que é esse problema? É um político que fez carreira no seu estado, mas se envolveu com vários processos por causa da sua gestão. Ou seja, tem processo de improbidade administrativa, processo de Caixa 2, que seja. Isso é um fato típico que acontece no Congresso. E aí, quem que geralmente vamos dizer assim, quem julga, em último recurso, esses processos? Os ministros do STF. E a gente estava falando mais cedo sobre o grande problema que a gente está vendo dos ministros fazerem um certo lobby no Congresso. E o motivo pelo qual eles fazem isso é exatamente porque esses congressistas têm processos lá dentro que precisam desses ministros. Então, acaba que vira um toma lá da cá. A divisão de poder, ela fica muito capenga. Em vez de ter uma divisão de poder equilibrada, passa a ser uma divisão de poder comprada. Porque os ministros acabam falando assim, se vocês não fizerem aquilo que eu quero que você faça, eu vou julgar aqui a sua ação do jeito que eu quiser. Então é por isso que não passa impeachment de ministro, é por isso que a gente vê que aqueles ministros que eles foram indicados por políticos, a gente não pode esquecer disso, acabam defendendo pautas que são legislativas e muito fora da atribuição do judiciário. E o problema está então onde? Em votar em pessoas que têm processos correndo em âmbito do Supremo Tribunal Federal, como é o caso do Marconi. E aí eu queria
Para a Então, gente ir encerrando, já temos apenas 3 minutinhos. eu só queria colocar a questão seguinte, o Bolsonaro prometeu romper com isso, Paulo, com a velha política do toma lá da cá, né? E o que ele fez? Ele abraçou o Centrão. Hoje o Centrão está dentro do governo dele. O Centrão hoje é dono da Casa Civil dele, que é o próprio governo. Então, ou seja, né? Nós não temos o que falar de que vai mudar, que não vai mudar, realmente... Quem é Centrão? Centrão são grande parte dos partidos, né? São o maior número os congressistas que se dizem de centro no Congresso Nacional. Então, negociar com essas pessoas, porque foram pessoas que os brasileiros elegeram, é uma coisa saudável. O que não é saudável é esse toma lá da cá. É através de coisas ilícitas fazer esse troca para que a população perca e somente a reeleição e somente essas pautas desses congressistas ali nos conchavos é que ganhem no processo final. Para a gente encerrar, Clóvis, mudar. Para a gente encerrar, seu pensamento final, sua avaliação final sobre o cenário em 2022 aqui em Goiás, no Brasil, Paulo, bem rapidamente. Se tudo der certo, o golpe não foi dado, né, nessa semana que passou e nós tivemos mais possibilidade de falar sobre, a minha perspectiva é essa, é de que nós possamos reencontrar, né, o discurso político, possamos tratar a política dentro da política, sem esse fanatismo, sem essa coisa absurda que virou o Brasil. Sem esse antibolsonarismo, esse antibolsonarismo cego, né? Eu penso que nós precisamos aceitar, né, o progresso, as pautas progressistas, as pautas sociais, né, e temos que deixar essa coisa de seita, de coisa para onde ela cabe, na política não. Tá bem. Clóvis Regis Maia, né, que é editor do blog Opinando, não é isso? Que fala sobre política, sobre tudo também, Exatamente. né? E é administrador também de empresas. Muito obrigado por ter vindo, Clóvis. Foi um prazer receber. E é também articulista do Diário da Manhã, não é isso? Exatamente. Você assina uma coluna no Diário da Manhã. Coluna Fio Direto. Fio Direto. De terça a sábado. Tá bem. Muito obrigado, Clóvis, mais uma vez pela sua presença. Eu que agradeço, Paulo. Um prazer estar aqui com você, discutindo abertamente esses assuntos. Muito bom falar de política. Eu gosto, né? E se você me convidar, estarei sempre aqui. Vai ser convidado, com certeza. Vai ser um prazer recebê-lo. Desirê Penhalba Machado. Aprendi a falar o nome, não? Claro. Penhalba. Falou, certinho. Ela que é advogada, mestre em economia e também especialista em políticas públicas. Foi um prazer te conhecer, obrigado por ter vindo. Nossa, o prazer foi meu. Cresci te assistindo na televisão, então para mim é uma honra estar aqui. Agradeço de verdade. Você também me via desde pequenininha? Com certeza, via desde pequenininha. Todo mundo me conhece desde pequenininha. Diferente do que o Cláudio falou, nós não devemos defender pautas progressistas, devemos defender a família, valores cristãos, porque é isso que faz a diferença na política e nosso convívio em sociedade. Muito obrigada e você que ficou aqui também. Muito obrigado, que Deus abençoe todos vocês. Amém. Obrigado pela presença, obrigado pela participação aqui no nosso programa também. E você, telespectador, muito obrigado aí pela sua companhia, pela sua audiência. A gente volta semana que vem. Fique ligado.